Primeiramente, por favor, escreva um pouco sobre economia também, porque infelizmente nós economistas muitas vezes estamos muito fechados na academia e não nos preocupamos muito de levar o conhecimento para o público em geral. Então, ter uma pessoa como você fazendo essa difusão do conhecimento seria ótimo. Bom, mas minha pergunta é a seguinte: entre o lançamento do seu primeiro volume e do segundo, muitas coisas mudaram no cenário racial brasileiro, né? Primeiro, no primeiro volume, o debate estava ali muito marcado pelas falas, né, e pelas peripécias do presidente Jair Bolsonaro. Não que as peripécias tenham diminuído, mas acontece que o debate racial brasileiro deu uma boa aquecida, principalmente a partir do ano passado, né, com a onda de protestos antirracistas. E eu gostaria de saber de você se esse novo livro está tendo uma receptividade maior do que o primeiro e, além disso, como que você avalia, né, esse aquecimento do debate racial brasileiro? Sim, Michael, eu acho que assim, antes de lançar o meu primeiro livro, e eu cheguei a contar isso para Eliana lá na Bienal do Rio de Janeiro de 2019, eu tinha vários medos, né? Como é que os leitores brancos iam receber uma mudança de assunto tão drástica da minha parte, né? Eu tinha falado sobre história branca do Brasil no século XIX na primeira trilogia, agora eu vou falar sobre história negra e de escravidão. Mas especialmente como é que a população negra e afrodescendente ia reagir a um homem branco tratando desse assunto. Felizmente, esses medos se dissiparam em mim. Assim, a acolhida foi muito boa do primeiro volume, muito boa mesmo, especialmente por parte da população afrodescendente brasileira, que tem sido muito generosa comigo, e o segundo volume também. Então, assim, o que eu gostaria de ser? Um abridor de portas, né? Eu acho que assim seria muita arrogância da minha parte tentar conduzir esse debate e definir a pauta daqui para frente. Isso seria muita arrogância e pretensão da minha parte. O que eu quero é contribuir para que esse assunto venha à tona com mais intensidade. Aqueles leitores que talvez jamais se interessariam por escravidão, jamais se interessariam pela discussão do racismo e que leram a minha primeira trilogia e gostaram, agora estão enfrentando esse assunto. Então, acho que assim, eu gostaria de ser uma espécie de João Batista, né? Aplainando o terreno, abrindo caminhos para que outras pessoas, inclusive mais credenciadas do que eu, aprofundem esse debate e atinjam um público maior que talvez sem o meu trabalho não existiria. E aí a gente pode falar um pouquinho de educação, né, Laurentino? Porque lendo o seu livro, quando você fala existem umas generalizações, geralmente a generalização é a forma como eu aprendi história no colégio, acho que a grande maioria. A gente aprendeu história a partir de conceitos absolutamente maniqueístas, a história da alegria, da senzala, das festas, da mulher negra altamente sensualizada, essa história toda de uma espécie de cordialidade que havia. O que fazer para que o ensino da história, numa educação que já era tenebrosa no Brasil e vai piorando muito no governo Bolsonaro e no pós-pandemia, passe a ser mais realista e condizer mais com a história verdadeira? Vera, apesar das dificuldades do presente, eu acho que as coisas têm melhorado, né? Quando eu estava no ensino fundamental, eu mal passei pela escravidão, né? Se eu ouvir falar da Lei Áurea, da Princesa Isabel, foi muito. Hoje já existe na grade curricular brasileira, nos livros didáticos, a obrigatoriedade de história da África, de história negra. Isso tem se tornado cada vez mais importante. O atual governo é hostil a isso, né? Obviamente. Se o atual governo, se pudesse voltar atrás, ele imporia a ideologia que predominou durante o regime militar, em que essas coisas não eram tema de livros didáticos e sala de aula, né? Por isso que se fala tanto de escola sem partido, engessar os professores, engessar tudo, para impor uma ideologia de cima para baixo e não permitir discussão a respeito de ideias antagônicas e divergentes. Mas eu diria que está mudando. Isso é muito bem-vindo. Agora, para que essa mudança realmente se consolide, na hora de eleger, nós temos que ficar muito atentos, porque se nós insistirmos em fazer opções racistas e retrógradas, isso caminha para trás. Então, é muito importante a gente ter a consciência que o racismo é um componente, o racismo ou o antirracismo
é um componente importante na hora de depositar voto na urna, porque isso vai se refletir nas escolas, na educação, nos livros didáticos, no comportamento ou não dos professores em sala de aula.